eu gostaria de meditar com vocês em dois textos da Bíblia. A gente vai ver uma mesma pessoa tendo duas atitudes totalmente opostas. Você hoje vai decidir a sua atitude que vai influenciar o seu futuro. Você pode ter uma atitude maravilhosa ou você pode ter uma atitude ruim. Se você tiver uma atitude correta, você será abençoado. Se você tiver uma atitude errada, você vai colher as consequências dessa atitude errada, que é o que? Uma colheita ruim. A gente ouve, de histórias de superação. Eu creio que Deus nos chama para termos uma vida de superação. A nossa vida é para nós constantemente superarmos, todo mundo. Cada um tem a sua história, o seu passado, sua família, seus relacionamentos, mas todos nós temos algo em comum. A gente tem, como escrever uma história de superação. O que é isso? É você vencer os teus desafios todos os dias. Tem gente que às vezes acomoda com o que a sua família conquistou, o que a sua família fez, o que outras pessoas estão fazendo, e não vê que a sua história também é uma história de superar. Não é só quem sai na televisão, que aparece na novela, que a gente não assiste, que aparece nos filmes, que tem uma história de superação, não. Não é só as pessoas que ficam famosas, todas as pessoas da terra podem superar. Você entende que hoje você está passando por alguns desafios, e você vencer esses desafios vai te fazer superar e te levar para um novo nível. Todos nós temos isso, e Deus, você vai ver como é espiritual você superar os teus desafios. Não é algo natural, algo motivacional, é algo espiritual, e eu vou te mostrar na Bíblia, é algo que vem de Deus. Ser espiritual não é só ficar dando glória a Deus e aleluia, mas é você vencer, é você superar as lutas. Deus quer que você vença, Ele te criou, Ele te deu o Espírito Santo para que você seja mais que vencedor. E eu queria ler dois textos para a gente iniciar. 1 Samuel, capítulo 17, verso 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Primeiro ele está vendo o que ele vai receber. Então você querer conquistar algo é espiritual, você receber algo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele estava olhando o que ele iria receber. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então esse é o primeiro texto. O outro texto, esse mesmo homem Davi, lá em 2 Samuel capítulo 11, teve outra história. Diz o texto: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Dois textos, uma mesma pessoa, vivendo momentos diferentes na vida. Nós escolhemos o que nós vamos viver, como que nós vamos reagir diante das circunstâncias da nossa vida. Eu queria compartilhar 6 pontos em cima desses dois textos com você.
Primeiro ponto: uma pessoa espiritual não é acomodada em suas vitórias antigas e não fica em sua zona de conforto. Se você é espiritual, você não é uma pessoa acomodada. Tem gente que acha que falar isso é para uma palestra motivacional, para uma palestra dentro de uma empresa, mas isso aqui é o que Deus quer que nós vivamos. Isso é ser espiritual, é você não viver acomodado e não ficar na sua zona de conforto. Isso vai te levar a superar os limites que você tem hoje, os desafios que você tem hoje. Você vai superar quando você o quê? Sair da sua zona de conforto. Davi, no primeiro texto, ele saiu da zona de conforto dele. Tinha um cara desafiando Israel e ele falou: o que que eu vou receber? O que que eu vou ganhar com isso se eu derrotar esse cara? E acima de tudo ele lembrou que esse cara estava desafiando o reino de Deus. Ele falou: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? No outro texto, Davi já estava na zona de conforto. Cuidado quando você conquista as coisas e você se acomoda em uma zona de conforto. Cuidado quando você tem uma vitória e você relaxa. Davi achou que ele estava bombando. O plano de Deus se concretizou. Eu até vou construir um templo maravilhoso para Deus. E ele esqueceu de ser espiritual. Ele esqueceu do princípio de tudo, que é viver para Deus. Da pessoa espiritual é viver para Deus. Ele acomodou. Enquanto o exército foi para a guerra, Israel poderia ter feito algo muito mais poderoso. As conquistas de Davi poderiam ter sido muito maiores. Tanto é que Salomão depois conseguiu expandir ainda mais o reino. E Davi poderia ter feito algo muito melhor. Só que ele resolveu ficar na zona de conforto dele. E aí o pior do que isso, ele começou a dar ouvidos à carne dele e não ao Espírito Santo. A gente precisa dar ouvidos ao Espírito Santo para a gente acertar. Nós não podemos dar ouvidos à nossa carne. E não tenha medo de ouvir o Espírito Santo de Deus. O que Deus te mandar fazer, faça sem medo. Não faça duvidando, faça com coragem. Davi foi corajoso, não foi? Quando ele enfrentou Golias, tinha coragem sobrando. Agora ali ele estava parecendo um frouxo, um cara mole, que estava fazendo coisa errada, que tinha um guerreiro lutando por Israel, e ele cobiçando a mulher desse guerreiro. Que coisa mais ridícula, feia que Davi fez. Segundo ponto: uma pessoa espiritual coloca o reino de Deus como prioridade acima de qualquer outro propósito pessoal. Quando Davi falou: quem é esse incircunciso aí para afrontar o exército do Deus vivo? Quando ele falou isso, ele estava colocando Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não é isso, Petros? Colocar Deus em primeiro lugar nas suas batalhas. Coloque Deus em primeiro lugar nas suas lutas. Gente, se você está vivendo na terra conectado com Deus, e Deus é primeiro lugar na sua vida, você vai ter sucesso. Sabe qual que é o problema do ser humano? Nós já temos uma briga no mundo espiritual gigantesca. Jesus morreu na cruz para mudar a história da humanidade. Porque a gente estava no pecado, destruído, entregues aos demônios, que foi a nossa escolha do passado.
Jesus morreu para nos dar a salvação, e Ele abriu ali uma briga no mundo espiritual gigantesca. Aí o que acontece? A pessoa pega e esquece disso e começa a envolver nas questões pessoais dela. Ela arruma problema pessoal, enquanto o único problema que você tem que comprar nessa vida é o reino de Deus. Essa é a batalha principal da nossa vida, é o reino de Deus. Quando você entra no time que luta pelo reino de Deus, como Davi fez no início, pode ter certeza que você vai ter vitória atrás de vitória, porque você está entrando nas brigas corretas. Mas quando Davi começou a focar o problema dele ali, começou a focar nas necessidades dele, começou a focar na carne dele, começou a dar a cabeça dele para os pensamentos do diabo. Não ofereça sua cabeça para pensamentos ruins, pensamentos de não perdoar, pensamentos de cobiçar, pensamentos de maltratar, roubar, mentir, enganar, pensamentos de adulterar, pensamentos que não são de Deus. Não entregue a sua cabeça para pensamentos que não são propósitos nobres. A Bíblia diz para a gente pensar nas coisas que são de Deus. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus vai te abençoar. Você está comprando a briga certa. A sua profissão não vai servir só para você satisfazer a sua carne, a sua vontade pessoal. A sua profissão vai servir o reino de Deus. Os seus relacionamentos não é para satisfazer a tua vontade pessoal. A sua rede social, a sua vida não é para satisfazer a sua vontade pessoal. A sua vida é para servir o reino de Deus, e você vai ter sucesso. Não tente separar o reino de Deus das outras coisas da sua vida. Não, lá na igreja eu sou cristão, é o reino de Deus número 1, estou fechado com Jesus. E saiu da igreja no meu trabalho, não vou levar o cristianismo comigo não, porque o que as pessoas, o que os colegas vão falar, não vou levar para a escola não, o cristianismo, porque a religião não tem que separar da escola. Claro que não, nós temos que ser cristão, é dentro da escola, onde que as crianças passam boa parte do tempo, os jovens, na escola. Onde os jovens adultos passam a maior parte do tempo? No trabalho. A gente precisa o quê? Ser cristão. Assumir a nossa identidade. Ponto 3. Uma pessoa espiritual olha que seu trabalho gerará uma grande recompensa. Você tem que lutar por coisas que vão te dar recompensa. Davi olhou assim e falou: quando eu matar esse gigante, eu vou ter uma grande recompensa. O rei falou que ele iria casar com a filha do rei, e a família dele ia ser isenta de impostos. Ele estava olhando o quê? Uma recompensa. Você precisa mirar recompensas. Recompensas abençoadas pelo seu trabalho. Sabe quem valoriza muito seu trabalho? Deus. Deus valoriza muito o nosso trabalho. Deus acha que o seu trabalho merece uma grande recompensa. E às vezes a gente o quê? Não acha que a gente está merecendo uma grande recompensa. Mas Deus quer te abençoar com uma grande recompensa. O ser humano às vezes fica fechado, limitado. Acha que tem que nascer pobre, viver pobre, morrer pobre. Isso é ser espiritual. Davi estava olhando uma grande recompensa. Você precisa olhar grandes recompensas.
e lutar por elas, porque isso é ser espiritual. Quando você alcançar essa recompensa, como Davi alcançou a vitória sobre o Golias, você vai ter as suas recompensas pessoais por isso, mas você está levando o reino de Deus a um novo patamar. Se você fica pensando que você não pode crescer, não pode conquistar, não pode ter novas oportunidades, o reino de Deus vai ficar nesse limite que você colocou. Agora, quando você luta por recompensas maiores, o reino de Deus está expandindo, o reino de Deus está crescendo. Deus te chamou para superar a história que você tem hoje, a sua história profissional, a sua história de relacionamentos é para melhorar, é para superar. Ou você fica preso no que aconteceu, ou você vai escrever uma nova história de superação, de vitória. Você precisa mirar recompensas. Você pode planejar uma viagem abençoada com a sua família, uma grande recompensa. Você pode planejar um futuro abençoado para você, para sua família. Você pode projetar um negócio próspero, porque você está vivendo em primeiro lugar para o reino de Deus, e essa bênção de Deus para a sua vida vai refletir para o reino de Deus. Jesus quer que você seja espiritual e conquiste, e lute, porque Deus ele tem alegria em te honrar, em te fazer prosperar, em ver o teu coração alegre. Ponto 4. O espiritual usa suas experiências do passado para ter vitórias no presente e no futuro. Nesse texto aqui a gente vê Davi usando duas experiências do passado. Engraçado, porque quando ele foi falar com Saul, ele falou: eu lutava com o urso e o leão, e eu venci o urso e o leão. Quando o leão vinha, eu agarrava na juba dele e dava golpe nele. Olha como ele lembrou do passado dele, para ter uma vitória no presente, no futuro. Já na outra história, na história de Batseba, Davi mandou, se você ler o texto depois, ele mandou um recado para Joabe, que era o comandante do exército. Ele mandou um recado para ele, falou: coloca Urias na frente da batalha, para que ele morra. Ele estava usando a memória dele, as experiências de guerra que ele tinha, para matar uma pessoa inocente. Como que uma pessoa pode ter uma atitude abençoada e uma atitude ruim? A gente pode escolher se a gente vai viver a bênção ou a maldição. Ele alcançou uma grande maldição pela decisão errada, da mesma forma que ele alcançou uma grande vitória pela decisão certa. Use a experiência que Deus te deu para planejar e realizar coisas abençoadas. Essa semana na sua vida vai ser abençoada, porque você vai usar todo o seu conhecimento, a sua experiência que você teve já até hoje, para construir algo abençoado. Você vai usar tudo aquilo que você aprendeu com seus erros do passado, você vai usar para ter um futuro abençoado, para acertar a atitude. Como que esse cara, a mesma pessoa, uma hora fez de um jeito e outra hora fez de outro jeito. E nós somos ser humano igual a ele. Por isso a gente tem que vigiar e orar todos os dias, para que a gente tenha a atitude certa, para que a gente continue fazendo o que é certo. E o caminho certo, irmão, é glorificar a Deus em primeiro lugar, é amar a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. É isso que vai fazer você avançar. Você está crescendo, prosperando, você está fazendo isso é para a sua glória ou é para a glória de Deus? É para a glória de Deus. Então continue fazendo isso, continue brigando por isso, continue lutando para ter sucesso.
Agora, se for para satisfazer os desejos do pecado, como Davi fez, isso aí não vai ser bom, isso aí vai dar ruim. Aí é melhor a gente não entrar nesse caminho, porque a gente sabe que ele não é bom. Mas quando a gente decide fazer o caminho certo, a bênção nos acompanha. Ponto 5. O espiritual nunca aposenta. É engraçado, né? Porque a pessoa carnal, ela é doidinha para aposentar. Porque acha que a carne está cansada, tem que descansar. Só que o espírito não envelhece. A carne pode enfraquecer e não corresponder ao espírito, mas o espírito está sempre sendo renovado e fortalecido. A carne não corresponde às vezes ao espírito, né? Quando a pessoa fica mais velha. E aí às vezes quando o cara tinha 18 anos, ele pegava de boa aquele tanto de peso e tal. Mas chega numa idade ali que ele já não consegue pegar aquele tanto de peso. Mas no espírito dele ele pode pensar assim: eu vou pegar esse peso. No espírito, né? Mas às vezes o corpo não corresponde, ele não pega. Mas o que acontece é o seguinte: o espírito não aposenta. Em Filemon, capítulo 1, né? Só tem um capítulo, verso 9. A gente vê o apóstolo Paulo falando assim: prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo velho não teria que aposentar, mas ele está escrevendo cartas, ele está pregando o evangelho, ele estava preso, mas ele estava ali superando aquele momento. Não tem momento difícil na sua vida que você não vai superar. Você vai superar qualquer desafio que aparecer diante de você. Quando Deus te chamar para a glória, irmão, aleluia e glória a Deus. Nós vamos fazer igual está em Filipenses 1:21. Filipenses 1:21, o apóstolo Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus. Quando Deus nos chamar para a glória, nós vamos falar isso. Só que aqui na terra, Deus te chamou para vencer, para ter vitória. Não tem demônio. Tem gente que tem medo de entrar, de fazer a obra de Deus. Não, porque vai ter retaliação espiritual. Não existe isso na Bíblia, né? De ficar com medo de retaliação espiritual, mas teve uns irmãos que começaram a inventar esse negócio. Deus vai te dar vitória. O que a Bíblia fala é que você é mais que vencedor em todas as coisas, que todo demônio, potestade, principado está debaixo dos pés da igreja, está debaixo dos pés de Jesus, que é o cabeça da igreja, e está debaixo dos teus pés, porque você está na igreja. E você vai vencer qualquer luta na sua vida. Ele continua nesse texto de Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. O cristão não aposenta. Você está aqui porque você está servindo o reino de Deus na terra. Você é embaixador de Deus na terra. Você está aqui para um propósito. Você não está aqui aleatoriamente. Não, esses aqui, os da... Não vou mostrar dele, não, vou de cara. Esses de cá vão morrer, esses de cá vão viver. Não tem isso não, aleatório.
Você está aqui porque Deus tem um propósito. E o propósito é o que? É Deus em primeiro lugar na sua vida. Como o apóstolo Paulo. Você vai estar com 120 anos de idade, cheio de vigor e força de Deus, inventando coisas para fazer, para honrar o reino de Deus, porque Deus te deu a criatividade, não é para você aposentar ela e guardar ela não, para outras pessoas fechar você dentro de uma caixinha, e você ficar fechado dentro de uma caixa não. Deus te deu criatividade, como um presente para você usar, e criar o seu dia de amanhã, e criar os resultados que você sonha, para você sonhar, projetar e realizar, para você brigar, para você ser brigador até os 120 anos de idade. Meu avô já está com 93, mãe, 92 anos de idade. Ele falou para mim que ele ora para chegar até os 120, porque Deus não proibiu de pedir, não é? Por que ele não vai pedir? Deus não proibiu na Bíblia, ele fala assim. Ele diz que ora pedindo para chegar até os 120, está com 93 e vai chegar no nome de Jesus, cheio de força, energia. Você precisa o quê? Focar no reino de Deus. Sua vida é o reino de Deus. Se Jesus chamar antes, aleluia, glória a Deus. Mas aqui na terra, você não aposenta não, irmão, tira isso da cabeça. Você vai prosperar, você vai estar vivo, cheio de ideias, de atitude, com projetos, realizando, como o apóstolo Paulo. Lá em Filemon, ele preso, no caso ali de Filemon, ele preso, velho, mas anunciando o evangelho, vivendo para Cristo, alegre, feliz. Tem gente que fica triste, porque quer viver para ele mesmo, para sua própria vaidade, para os seus próprios pensamentos, limitado, fica vivendo para si próprio, para satisfazer o seu umbigo. Por isso que a pessoa fica triste, porque a finalidade do ser humano não é viver para o seu umbigo, é viver para Deus, é ter gratidão por aquele que nos deu a vida, a saúde, e viver por Ele, todos os dias da nossa vida. E o ponto 6, para a gente concluir. Ponto 6. Só uma observação, né? Davi, no caso ali, quando ele aposentou, vocês viram o que deu na vida dele? Deu ruim. O cara poderia estar indo para a guerra, cara, Deus salvou ele inúmeras vezes, salvou ele diante de um gigante. Será que o Deus que salvou ele diante do gigante morreu? Não existe mais? Não iria salvar ele nessa nova guerra que estava tendo? Será que o Deus que é todo poderoso, que o honrou, não ia continuar o honrando? Mas ele preferiu ficar o quê? Em casa, espiando a janela, dormindo, espiando a janela, procurando confusão. Fala para a pessoa do seu lado, acorda cedo e saia para ser abençoado, no nome de Jesus, que você vai prosperar, Deus vai te abençoar. Davi resolveu aposentar antes da hora. Não é tempo de você aposentar. Se for a aposentadoria sua, é quando Deus te chamar na glória. Aqui é para a gente trabalhar. É igual Jesus, irmão. Jesus aposentou? Não. Jesus lutou até o final. Deu a vida dele pelo propósito do reino de Deus. Nós vamos também dar a vida pelo propósito do reino de Deus. A nossa vida nós vamos gastar ela no reino de Deus. Para a gente fechar, superação não é sobre seus recursos e sobre o que as pessoas pensam de você. Superação, a sua história de superação não tem nada a ver com os recursos que você tem e não tem nada a ver com os rótulos que as pessoas colocam em você.
A superação é sobre quem você é e sobre a sua fé. Você vive uma história de superação quando você sabe quem você é, filho, filha de Deus, e quando você move a sua fé. Davi, quando ele enfrentou Golias, ele não tinha recurso, ele não era conhecido, e aí ele superou Golias, não foi isso? Por outro lado, no caso de Batseba, Davi tinha muitos recursos, Davi era reconhecido pelas pessoas, mas ele teve uma grande derrota. Você não vai vencer, não é pelos recursos que você tem, não é pelo rótulo que as pessoas te veem, é pelo teu Deus, é pela tua fé, é você saber quem você é, filho, filha de Deus, e Deus vai te dar vitória sobre qualquer luta, desafio que você enfrentar, e você vai prosperar, você vai crescer, e não tem outra opção não. Se tiver outra opção é do diabo, irmão, você não vai engolir. Você fala, sai fora, inimigo. Fala igual Jesus falou para Pedro, sai daqui, capeta, cala a boca no nome de Jesus, né? Você fala. Pedro queria falar, não, Senhor, não vai acontecer isso não. Jesus falou, você não é de Deus não, essa sua palavra. Quando você vê uma coisa que não é de Deus, irmão, você fala, está amarrado no nome de Jesus. O meu Deus tem a bênção para mim, a vitória. E só essa opção existe na minha vida. Eu não vou ser derrotado por essa circunstância. Deus me fez para vencer. Eu nasci para vencer. Eu nasci para ser mais que vencedor em todas as coisas. Essa é a minha história. Eu vou superar tudo que eu já passei, tudo que eu vou passar, tudo que você já passou até hoje. E tudo que você vai enfrentar, você vai escrever superação em cima. Você vai escrever superação, superação. Não interessa a sua história, superação. O que já passou, você vai vencer, você vai perdoar, você vai pedir perdão, você vai fazer o que Deus manda fazer, que você sabe já o que é, e você vai fazer com alegria. Você não vai dar lugar à sua carne como Davi deu ali no momento de Batseba. Você vai dar lugar ao Espírito Santo de Deus, que foi o que Davi fez diante de Golias. É isso que você vai fazer no nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar agora para a gente encerrar. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos por esta noite em tua presença. No nome de Jesus, Pai, que a gente decida agir pelo Espírito e não pela carne, Deus. Que a gente olhe o teu propósito, Deus, e não o nosso propósito carnal, Deus, que quer, Senhor Deus, Pai, fazer como Adão fez ali, servindo ao pecado, Deus. Que a gente olhe para Jesus e tenha a mesma atitude de Jesus, sem amargura, sem ressentimento, aprendendo o caminho da vitória, Deus, aprendendo a servir as pessoas e não o nosso próprio umbigo, Deus. Que a nossa vida seja, Deus Pai, totalmente no teu altar, na tua presença, Deus. Que vivamos para ti, Deus, cheios de alegria, Deus, cheios de ousadia, Deus Pai. Que nós possamos agir como Davi, que enfrentou o Golias, Deus Pai. E não como Davi, Deus, que ficou acomodado no palácio, Deus Pai, fazendo o que não devia, pensando o que não devia, falando o que não devia, Deus. Que a gente fale aquilo que a gente deve falar, Deus, que é espiritual, Deus. Quer perguntar como Davi perguntou: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Que essa seja a palavra na nossa boca, Deus. Que o Senhor nos livre de falar, Deus Pai, as palavras torpes que Davi falou no caso de Batseba, Deus, mas que a gente tenha as palavras ali de Davi, Deus Pai, na ponta da nossa língua,
para viver essa semana, Deus Pai, para viver esse próximo mês, Deus Pai, cheios de vitória, Deus, no nome de Jesus. Que seja o mês de junho, seja um mês abençoado, Deus. Nós declaramos, Senhor Deus Pai, a bênção do Senhor sobre cada irmão aqui esta noite. Que seja abençoado, que as irmãs sejam abençoadas, que tenhamos vitórias aqui, Deus Pai, poderosas, Deus, sobre os Golias que estão diante de nós, no nome de Jesus, amém.